Eu tenho para compartilhar aqui uma mensagem de algo que Deus colocou no meu coração, e a gente passa por várias situações, circunstâncias nas nossas vidas, e tem momentos em que a gente pensa que Deus está longe. Você já teve esse momento? Que às vezes num momento de dor, de angústia, de perda, às vezes num momento de dificuldade, né? Geralmente nesses momentos um pensamento passa, às vezes, pela nossa cabeça, do tipo: aonde estava Deus que permitiu isso? Aonde estava Deus que não me protegeu, não me ajudou, não fez o que eu achava que Ele tinha que fazer? E são questionamentos muito comuns quando a gente está passando num momento de adversidade, mas a gente precisa prevalecer com a confiança de que Ele sempre esteve lá, mesmo que não tenha sido da forma que a gente planejou, mesmo que não tenha sido da forma que a gente queria que fosse, Deus nunca deixou de estar presente. E eu estava escrevendo o título da mensagem, e eu tinha rabiscado, né, um Deus ausente. Eu falei: acho que esse não é um bom título para uma mensagem, né? Aí eu coloquei aqui, um Deus ausente, né? Olha lá, distante, na verdade, falei errado, estava tão errado que... E tinha momentos que eu ficava pensando, né? Deus, o Senhor podia estar mais perto, né? O Senhor podia estar aqui, agora, se manifestando em relação a essa circunstância, a essa situação e tudo mais. Mas eu rabisquei isso e falei: bom, eu acho que melhor do que, né, um Deus distante, seria realmente a gente confiar e crer. E o que eu quero pregar hoje para você é porque eu creio que Deus não é um Deus distante, Ele é um Deus presente. De verdade, Ele é um Deus presente nas nossas vidas. Até falei para a Ju, Ju, você precisa fazer a arte desse jeito assim, ó. Você vai colocar um Deus distante, você vai riscar, porque a gente precisa riscar isso da nossa vida, né? Espero que tenha entrado na hora. Isso, olha lá. Deu quase certo. A gente tem que riscar esse pensamento de que Deus é um Deus distante. Independente do que você estiver enfrentando, lutando, batalhando, independente da dúvida que para na tua cabeça, uma confiança precisa ter no nosso coração, é que o nosso Deus, Ele é um Deus presente. Isso. Risca da tua vida essa dúvida, risca da tua vida esse pensamento. O diabo vai tentar te atacar com dúvidas e questionamentos, mas a nossa confiança precisa ser na palavra de Deus, no que o Senhor diz. Quando Jesus ele sobe aos céus, ele fala: estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, só isso já é prova suficiente de que Ele não é distante, Ele é presente. Ele está no nosso meio, né? Quando a gente estuda teologia, assim, ou começa a fazer escola bíblica, a primeira coisa que a gente aprende: Deus, Ele tem 3 características fundamentais. Deus é onisciente. O que isso significa? Ele tem todo o conhecimento, Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Deus é onipotente. O que isso significa? Ele tem todo o poder. E Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Não há lugar que você possa se esconder do Senhor. E quando a gente olha para essas três características, né? Onisciente, onipotente e onipresente, isso precisa ser força de fé para a nossa caminhada aqui na terra. Porque às vezes o pensamento, e lidando com cura e libertação há tantos anos, a gente vê muitos dos traumas que às vezes as pessoas carregam relacionados com esse tipo de pensamento. Aonde estava Deus que não me protegeu? E eu sinto muito se você teve uma dor na tua infância, na tua adolescência, alguma fase da tua vida que gerou um trauma. Eu verdadeiramente sinto muito por você ter passado por isso, mas eu tenho certeza que Deus, Ele é um Deus que cuida da tua vida. Tem coisas que a gente vai sofrer na terra que não estão relacionadas com o fato de Deus não ter te protegido, mas está relacionado com o fato de que o mundo jaz no maligno. Tem coisas que são humanas, tem coisas que são carnais, tem coisas que são más, que vêm de uma natureza humana, e a gente vive num mundo caído, mas Jesus fala assim: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E você pode ficar preso nesse lugar de dor,
Você pode ficar preso nesse lugar de, cadê Deus que não fez o que eu achei que Ele deveria ter feito? Ou você pode viver essa segunda parte do versículo que é, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E quando você consegue viver essa segunda parte do versículo, entendendo que Ele tem o poder para transformar agora a tua dor, já que Ele é onipotente, Ele tem o poder para transformar a tua dor, que era uma maldição, nas mãos do Senhor, se torna bênção. Como que você está falando isso, pastor? Você não sabe da minha dor? Eu falei, talvez eu não saiba, mas o Senhor sabe, porque Ele é onisciente. E Ele sabe como reconstruir a tua história. Quando você permite Ele ser presente, Ele reconstrói a tua história, para que aquilo que foi um ataque sobre a tua vida se torne agora uma arma poderosa na tua mão, para que o reino dEle continue avançando. Eu lembro do dia que teve um desastre lá em São Paulo. Quem lembra quando o avião da TAM varou o aeroporto de Congonhas? Lembra dessa história? O aeroporto foi pousar, não conseguiu frear, deu tudo errado, ele atravessou, explodiu e matou todo mundo do outro lado da avenida, lá em São Paulo. Eu era pequeno quando eu vi aquilo, mas teve uma cena que marcou a minha juventude. Inclusive depois a gente foi fazer fisioterapia com uma mulher, né, que perdeu o marido naquele acidente. E agora, há 2 anos atrás, eu estava lá fazendo terapia, ela começou a contar da vida dela, e ela falou, cara, perdi meu marido naquele acidente e tal. Eu falei, como é que foi para você? Ela, foi muito ruim, foi muito difícil, foi muito traumático, foi tudo muito ruim. E eu lembrei de um testemunho, na verdade, de uma mulher. Ela estava relatando o que ela fez com a dor dela quando ela perdeu o filho dela nesse acidente. Né? Eu estava na televisão, enquanto aquela fisioterapeuta me contava da forma como ela encarou o acidente e a perda do marido, eu lembrei que eu vi na televisão uma mãe com a camiseta, com o rosto do filho, dando uma entrevista depois de 1 ano, 2 anos depois, falando assim, eu perdi meu filho naquele acidente, foi trágico, foi difícil, foi traumático, até hoje eu sinto saudade, eu sinto o cheiro das coisas no quarto dele, enfim, aquela coisa toda, e ela começou a falar assim, mas eu decidi fazer algo com a minha dor. Eu decidi criar uma organização que vai ajudar pessoas que vivem situações traumáticas como eu vivi. E aquilo que era uma dor imensa para uma mãe, perder um filho, se tornou algo que começou a levar cura para outras pessoas que eventualmente passariam por traumas tão complexos quanto aquele. E ela começou a contar o quanto ela tinha visto de pessoas sendo tocadas, né, pessoas sendo restauradas. Ela não usou o termo, né, restauração, ela não usou os termos cristãos que a gente usa, mas lembrando daquela entrevista, eu vejo ela trazendo, nem sei se ela é cristã ou não, ela não falou nada de Jesus, mas quando eu vi aquilo, eu falei, isso daí é o poder que há na revelação de que Deus, Ele continua sendo Deus, mesmo quando as coisas não vão do jeito que a gente esperava que deveria ser. Deus continua sendo Deus. Essa foi uma das falas que eu tive muito com a minha filha, com a minha esposa, quando eu perdi minha mãe no meio da pandemia para o Covid. Ninguém quer perder um parente para o Covid. Talvez você perdeu alguém, talvez você sente até hoje esse lugar de dor, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus continua sendo Deus no meio dessa nossa dor, que a gente consiga ajudar outras pessoas que eventualmente perderam os seus parentes, os seus entes queridos, de uma forma tão trágica, porque hoje você fala assim, a vida voltou ao normal, a coisa está acontecendo, e no meio do caminho tem um buraco aqui que arrancaram a minha mãe da história, né? Esse às vezes é o sentimento, mas eu preciso sempre voltar para esse lugar de confiança, de que Deus continua sendo Deus. Ele não perdeu o controle das coisas. Por mais que não foi do jeito que eu esperava, Ele continua sendo Deus. A minha fé não vai ser abalada por conta disso. O que não significa que eu não chorei, né? O que não significa que eu não tive o meu momento de luto, mas a gente precisa confiar que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. De que Ele verdadeiramente Ele é um Deus presente. A gente precisa ter a nossa fé enraizada nisso, porque se a gente não tiver enraizado nessas verdades, virão turbulências. Quem já passou por turbulência na vida? Dá um sorriso aí. A gente tem que passar rindo, né? Porque vai fazer o quê? Vai ter dificuldade, mas que a gente venha ter a confiança de que o Senhor está com a gente no meio desse processo. E sabe de uma coisa? A gente sai muito melhor no final do processo do que do jeito que a gente entrou.
A gente sai muito melhor quando Deus está fazendo um processo na tua família, no teu casamento, né? Nas tuas finanças, nas tuas emoções, quando Deus está querendo arrancar algumas coisas dentro de nós, né? Quando Deus às vezes quer arrancar, sei lá, a amargura do nosso coração, Ele vai tratar aquela raiz, a falta de perdão, Ele vai tratar aquela raiz, enfim, sabe, é tão bom na verdade nós nos submetermos aos processos de Deus, porque sairemos dos processos com certeza melhores do que entramos. Deixa Deus quebrar o vaso, sabe o que eu estou falando? Aquela passagem, e Ele vai lá, como, né, seja barro nas mãos do oleiro. Tem uma forma de construir cerâmica, se eu não me engano é chinesa, que eles quebram o vaso, e depois reconstrói, né, a cerâmica, com aqueles pedaços quebrados, e eles fazem o ligamento de uma com a outra, cola de ouro, né? Eu não sei o nome desse procedimento, mas é um processo, alguém sabe? Tá. Amém. Deve ser. É o processo que acontece o quê? Ele quebra e ele reconstrói com essa liga de ouro. O que significa? O vaso reconstruído, ele se torna mais valioso do que o vaso antes, quando ele estava inteiro. Né? Tem um versículo que está escrito assim: o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aí, olha que bonito o nome do negócio. Kintsugi, obrigado. Kintsugi, é japonês? Então é japonês. Deixa Deus fazer um kintsugi na tua vida. Parece que é um golpe de judô, né? Sei lá. Mas não, você é o vaso que talvez ele vai quebrar para reconstruir e ser muito mais valioso depois da reconstrução. O poder de Deus, né, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quais são as nossas fraquezas que nós precisamos submeter ao Senhor para que o poder dele venha realmente ser aperfeiçoado em nós? Né? E a gente precisa permitir com que isso seja verdade e realidade, mas isso às vezes é doloroso, isso às vezes dói, porque vai tratar muitas coisas dentro de nós. Vai tratar raízes que estão, às vezes, enraizadas lá no nosso coração, lá no fundo. Eu estou lendo um livro que chama Inveja. Inclusive, fica uma boa dica de leitura para você, né? E você começa a descobrir que você é invejoso. Mas inveja, igual eu sempre falo, inveja é que nem bafo, quem tem não sabe que tem. Orgulho é que nem bafo, quem tem... Você já percebeu que você tinha bafo? A não ser que alguém chegue e te dá um house, não é verdade? Aí você... Mas a inveja, orgulho, né? Tem algumas coisas que a gente não percebe que a gente tem, até que o Senhor revele, nos mostre de alguma forma. Pode ser através de uma leitura, pode ser através de uma pessoa, pode ser através de um confronto, ou pode ser simplesmente o Espírito Santo falando para você: você é orgulhoso. E dói quando Deus fala umas coisas dessas para a gente, não é verdade? Só que é tão bom, porque vem de um lugar de amor, porque também vem de um lugar que Ele quer... Deus não fala as coisas para a gente, porque Ele quer fofocar da nossa vida para nós mesmos. Ele não precisa fazer isso, Ele te revela, porque Ele quer te restaurar, Ele quer te reconstruir, Ele quer quebrar, Ele quer fazer o kintsugi na tua vida e te reconstruir de uma maneira ainda melhor. Então, permita com que Deus venha fazer essas mudanças que Ele precisa fazer, né? Sonda, Senhor, o meu coração, vê se há em mim algum caminho bom. É isso que está escrito lá? Vê se há em mim algum... Cara, a Siri, ela está desde manhã falando. A gente estava no processo de membresia, né? Do nada a Siri falava. Eu fico quieta. Enfim, ela está querendo pregar para nós. Mas vamos lá. Permita com que o Senhor venha fazer isso na tua vida e reconstruir o que precisa ser reconstruído. Mas entenda, Ele não faz isso de longe. Ele faz isso de perto. Porque você não faz um kintsugi de longe. Você precisa analisar os cacos. Você precisa estar perto, olhando aonde cada parte se encaixa com cada parte. Ele é um Deus de perto, Ele é um Deus que está presente. Ele é um Deus que está aqui com você, Ele é um Deus que vai embora com você, Ele é um Deus que você não consegue se esconder dEle.
Então que a gente venha viver a nossa vida com esse entendimento, que a gente venha viver a nossa vida, né, realmente corandeu, né, diante de Deus, que seja realmente o nosso trabalho diante do Senhor, a nossa família diante do Senhor, as nossas finanças, a nossa saúde, a nossa igreja, tudo que a gente for fazer, que seja realmente desse lugar de que Deus está presente, então é para o Senhor. E eu queria trazer alguns pontos aqui, porque talvez algumas pessoas já lutaram com o pensamento de Deus se atrasou, chegou atrasado. Alguém já teve esse pensamento de tipo, Deus, eu precisava do Senhor não agora, eu precisava do Senhor há 1 hora atrás, eu precisava do Senhor há 1 dia atrás, 1 semana atrás. Quem já teve algum pensamento assim? Levanta a mão. Tá, algumas pessoas. Então presta atenção, eu quero falar para você, Deus nunca se atrasa, Ele é pontual. Esse é o primeiro ponto de hoje. Deus, Ele é pontual, e o tempo do Senhor talvez não é o nosso tempo. Quem já ouviu falar de Kairos e Cronos? Né? Kairos é o tempo oportuno do Senhor, né? Igual a gente brinca às vezes, fala assim, o Kairos de Deus, a pessoa chegou no Kairos de Deus para me dar aquela carona. Na hora que você tinha acabado de pensar em chamar o Uber, a pessoa falou, não, mas eu te dou uma carona. Você fala, isso aqui é o Kairos de Deus, porque é o momento oportuno, é na hora exata, é aquilo, é a janela de oportunidade. Bum. E Cronos é o quê? É o nosso tempo, 24/7, é o que nós temos aqui, né? Agora são 18h34 Cronos, né? No nosso horário. E é importante você entender que, às vezes a gente fala, eu preciso de mais horas no meu dia. Quem já falou isso? Meu dia podia ter 36 horas, né? E deixa eu falar, o dia vai ter 24 horas para todo mundo. Essa é uma verdade. O meu dia e o teu dia terão 24 horas, certo? O que a gente precisa encontrar não é mais Cronos. A gente precisa encontrar mais Kairos de Deus no meio do nosso Cronos. Ou seja, a gente precisa estar sensível às janelas de oportunidade do Senhor no nosso dia, para entender o que Ele está fazendo para eu entrar nessa janela e não simplesmente continuar seguindo a minha vida. Então, por exemplo, tem aquele momento que você está ali, indo para o trabalho, ou voltando do trabalho, ou tendo que fazer algum compromisso, e acontece algo que você está conversando com alguém, e do nada essa pessoa começa a abrir o coração para você, e você está preocupado com o teu próximo compromisso, que é válido, não é errado, é válido, você tem que se preocupar com o teu próximo compromisso, mas de repente você está mais focado no teu Cronos, em chegar no teu compromisso, do que você entender que ali é uma janela de oportunidade, um Kairos que aquele coração está se abrindo, e de repente você pode ser um agente do reino de Deus naquela vida, para transformar aquela pessoa. Isso daí é entender Kairos dentro do Cronos, e não só num aconselhamento, numa conversa, alguém que vem abrir o coração, alguém que vem falar alguma coisa, mas em várias outras coisas, né? A Diane falou aqui do velório. O velório, ele é um ótimo Kairos para você ofertar na vida de alguém. Toda vez que você for para um velório, põe R$50 no envelope, R$20, 10, não importa, R$2, mas chega e fala, meus sentimentos, e dá um envelope para essa pessoa. Isso é uma demonstração, inclusive, de amor e de carinho, mas ali é a janela de oportunidade que você tem para semear naquela vida, naquela família, para ajudar com os gastos. Quem já perdeu algum ente querido aí? E quem ficou meio preocupado na hora que você tinha que pagar um monte de coisa que você nem tinha noção que você tinha que pagar? E aí chega a pessoa falando para você, agora tem que comprar o caixão. Mas, né, igual foi para o meu pai, a pessoa falou assim, olha, tem esse caixão aqui, que é o caixão básico, caixão simples, mas o senhor seu pai, eu creio que ele é uma pessoa que merece uma coisa um pouco melhor. Quem já passou por isso? Sabe do que eu estou falando? Tá. Se você nunca passou, então, talvez um dia você vai passar, só se prepara, porque a pessoa vai vir para o emocional. Esse aqui é um caixão que ele é um pouco mais confortável. Cara, sério, não estou brincando. Ele é um pouco mais confortável, ele é um caixão assim, tal, não sei o que lá. E aí a gente tem o caixão premium. Sério, esse caixão, ele tem um visor, ele tem um versículo, é sério, não estou brincando, ele tem um versículo, ele tem isso, ele tem aquilo e tudo mais. E eu te falo, da opção A até a opção C, você já gastou alguns milhares de reais de diferença. E ninguém acorda assim, falando assim, quer dizer, poucas pessoas, eu te falo até, deveria, se prepara para isso. Se você puder fazer uma poupança só para o dia que alguém morrer, cara, é a melhor coisa que você faz, sabe por quê? Porque na hora você fica desesperado, e aí você tem que vender as coisas, tem que vender carro, tem que pedir dinheiro emprestado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ou então já faz um seguro de vida, né? Igual eu falei para minha esposa, o dia que eu morrer eu tenho um seguro de vida, você pega esse dinheiro que cobre a funerária.
Ela não gosta desses assuntos, mas vai acontecer. Então, enfim, eu sei que não é o culto fúnebre hoje, mas a realidade é que se você não estiver preparado, e assim como eu não estava lá em 2018, caiu da noite, ela estava comigo, ela ouviu isso dos caras falando para a gente lá. Então, eu nem sei porque que eu entrei nisso, mas o ponto a gente precisa entender o kairós de Deus no nosso cronos, porque no velório é um ótimo kairós para você ofertar na vida de alguém, e demonstrar também, além de um afeto, de estar presente, você demonstrar também um apoio financeiro naquela hora, né? Porque eu sei, custa, e tantas outras coisas. Agora a gente precisa criar, ou melhor, a gente precisa discernir as janelas de oportunidade que Deus está colocando nas minhas mãos, e aquilo que Ele está pondo nas tuas mãos, porque talvez o que Ele vai fazer através da minha vida vai ser diferente do que Ele vai fazer através da tua, mas aquilo que Ele vai fazer através da tua vai ser tão poderoso quanto aquilo que Ele quer fazer através da minha. Não tem essa de Deus, Ele usa mais o fulano. Não, tem mais o fulano que se coloca à disposição mais de Deus, porque Ele quer usar todo mundo. Você entende o que eu estou falando? Esteja disponível e sensível e peça: Deus, como é que eu posso entender a sua pontualidade no meu dia para manifestar o teu reino aqui na terra? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa crer e acreditar verdadeiramente que Ele é pontual, né? Eu sempre conto o testemunho do Esdras, né? O Esdras estava aqui tocando teclado. O Esdras, ele foi casar, e quando ele foi casar, ele foi mandado embora. Para pensar, você está com o casamento agendado, e aí você vai para a empresa e te manda embora. Qual que é a primeira coisa que você pensa? Mano, estou lascado. Essa não era uma boa hora para eu ser mandado embora e tudo mais. E obviamente não é a melhor hora para você ser demitido quando você está prestes a começar ali uma vida conjugal e tudo mais. Contas para pagar, quem já casou aí? Sabe que tem contas para pagar, na verdade? Do casamento? Quem vai casar aí? Tem contas para pagar? Tá. Quem é solteiro, levanta a mão. Tá bom. Um dia, eu já declaro que um dia vocês encontrarão e saberão quais são as dívidas de um casamento, em nome de Jesus. Quem é ligeiro já viu quem levantou a mão. Você perdeu o kairós, ou não. Mas, o Esdras, ele foi mandado embora, e obviamente é uma notícia muito ruim, mas olha que interessante, meses depois, ele foi mandado embora, fizeram a rescisão, pagaram o que tinha para receber, e meses depois ele descobriu que aquela leva que tinha sido mandada embora junto com ele, foi a última leva que a empresa tinha de dinheiro para pagar as rescisões, porque todos os que foram embora depois, foram mandados embora depois, a empresa não tinha mais dinheiro para pagar as rescisões. Até hoje não receberam, muitos não receberam. Então para pensar, no momento parece um problema, mas talvez seja a mão do Senhor, cuidando e guardando. E aí quando você olha para trás você consegue entender, né? É pontual. É que nem você apostar na Mega Sena depois que já teve o sorteio. Você olha e fala: agora eu sei os números, então vou apostar nesses números. Não, a gente já confia que Deus continua sendo Deus, mesmo no meio da adversidade. Mesmo não entendendo o que está acontecendo, eu confio que Ele tem um plano maior e melhor para mim. Que Ele continua sendo pontual e que o que está acontecendo é algo que o Senhor não perdeu o controle. Porque Deus não se atrasa, Deus é pontual. Fala comigo: Deus nunca se atrasa. Ele é sempre pontual. E é exatamente o que aconteceu aqui em Êxodo capítulo 14, a gente vai chegar nessa leitura nos próximos dias lá no nosso plano de leitura. Inclusive, se você não tem o teu plano de leitura, você está nos visitando aqui fora, você vai poder pegar ali o teu plano de leitura e acompanhar, né? O nosso plano de leitura anual. A gente está lendo a Bíblia toda ao longo desse ano, como Igreja Caminho Santo, e todas as quartas-feiras a gente tem feito uma live no Instagram da igreja, você pode acompanhar também. A gente fala da leitura daquilo que a gente leu na semana. Olha que interessante, aí abre a tua Bíblia em Êxodo 14, versículo 10. Chegou aí? Êxodo 14? Êxodo 14, versículo 10. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então
os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos então agora aqui neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Faz uma pausa aqui rapidinho, presta atenção, esse aqui é o momento em que eles estão de frente com o mar. Os egípcios já tinham tido as 10 pragas, o processo de êxodo do povo de Israel do Egito. Eles saíram, foram todos, e aí então chega um momento de adversidade que é o mar, e aí o povo começa, é como se eles tivessem se esquecido de todos os milagres que Deus já fez até aquele momento, e de repente eles estão olhando para Moisés e falando assim: Moisés, cara, era melhor a gente ter ficado lá, porque lá pelo menos tinha sepulcro para a gente ser enterrado, agora você nos trouxe aqui para a gente morrer nesse deserto? Por que você fez a gente sair do Egito? Versículo 12, não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temas, fiquem quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que vocês estão vendo nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, porque os filhos de Israel, para que os filhos de Israel passem pelo mar seco. Deixa eu destrinchar algumas coisas aqui. Tem momentos da nossa vida que a gente está vivendo milagre, 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 sobrenatural, 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 igual os filhos de Israel estavam naquele momento, já tinham vivido as 10 pragas. Imagina o que é você viver as 10 pragas. Você vê a realidade das 10 pragas acontecendo. E de repente, o povo é liberto e o povo começa a sair. E aí você está vivendo aquilo. Mas de repente vem uma adversidade, de repente vem um mar de impossibilidade sobre a tua vida. E a nossa confiança não pode ser na confiança momentânea de que aquele mar é impossível, porque para Deus nada é impossível. A nossa confiança tem que ser assim: Deus, o Senhor já mandou uma praga, o Senhor já mandou 2 pragas, o Senhor já mandou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, o Senhor nos tirou de lá e nos trouxe até aqui, então agora nós temos aqui mais uma dificuldade, mas aquele Deus que fez tudo aquilo, eu creio que é o Deus que pode fazer alguma coisa agora de novo. Essa tem que ser a nossa mentalidade, e não uma mentalidade de: caramba, Deus, ferrou, era melhor a gente ter ficado, deixasse eu morrer lá, porque era melhor. Pô, Moisés, você veio aqui, colocou a gente, azedou o pé do frango agora, irmão. Né? Minha mãe falava: menina, não coloca a colher de boca no doce. Quem já ouviu isso? Fico imaginando o povo reclamando, falando assim: azedou. Colocou colher de boca e não devia ter feito isso, era melhor a gente ter ficado lá. A nossa confiança tem que ser no Deus que já fez, e o maior milagre daquele Deus que já fez é o fato de Ele ter enviado Jesus para morrer na cruz, e o maior milagre é a ressurreição de Cristo, que é onde a gente se agarra, onde a gente crê. Se a gente está aqui hoje é porque Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. Amém. Então, se Ele ressuscitou, Ele é poderoso para lidar com esse mar de impossibilidades que a gente está vivendo hoje, assim como era um mar diante do povo. E deixa eu te falar uma coisa: se o mar não se abrir, Pedro andou sobre as águas. Sempre tem uma saída. Você entende o que eu estou falando? Deus, Ele é sempre pontual em trazer uma saída e uma estratégia, uma direção. Interessante que Moisés fala assim: não temas, fiquem quietos e vede o livramento. Por que Ele fala fiquem quietos? Porque a tendência humana no momento de adversidade é abrir a boca e falar o que não deve. Então, caminho santo, fica uma dica para você: fecha a boca. Deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer, e quando for abrir, que seja para abençoar, que seja para orar, que seja para declarar, que seja para realmente colocar para fora, não bobagens e inquietações dos nossos corações, mas que seja para realmente colocar para fora a confiança de que o Senhor está conosco. Não estou falando que você não tem que falar para Deus o que você está sentindo, o que você está pensando, mas que não venha de um lugar de rancor, de amargura, de falta de perdão e de tantas outras coisas, porque Deus vai trabalhar isso no nosso coração, mas que realmente a gente aprenda a saber: ei, é hora de me calar. Moisés já pega e fala assim: ei, shh. Quem aqui gosta de falar bastante? Levanta a mão, se você gosta de falar bastante. Tá.
Quem gosta de contar da vida para outra pessoa? Você gosta de abrir a boca e começar a contar das tuas coisas para os outros? Ninguém? Tá. Só vocês duas. Tá. Lê um pouco de Tiago. Vai ler o livro de Tiago, vai ler um provérbio, né? A palavra fala lá em Provérbios que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Enfim, eu acho que, para mim, assim, eu até grifei, eu falei, cara, está aí quieto. Tem hora que a gente tem que ficar quieto. Ai, ai. Versículo 15, Deus responde, por que você está clamando a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Quando eu estava lendo isso, para mim ficou muito claro, faça alguma coisa. O marchar é você sair desse lugar de inércia e fazer alguma coisa, porque Deus conta que você faça alguma coisa, marcha. Às vezes a gente fica tipo só, ó vida, ó céus, estou passando por isso, estou passando por aquilo, o que eu faço? A gente fica às vezes travado, e Deus está falando assim, primeiro, fecha a boca, segundo, faz alguma coisa. Você está com um problema financeiro, não fica declarando a falta que você tem, mas confia na provisão que o Senhor tem para a tua vida. Fecha a tua boca para reclamação e começa a declarar agora os caminhos que o Senhor tem de restauração, reconstrução, provisão e tudo mais que Ele tem sobre a tua vida. Segundo, faz alguma coisa. Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer. Cara, cozinha alguma coisa e vai vender. Outro dia eu estava no parque, chegou um casal e falou assim, ó, estou vendendo isso aqui, sei lá, se era um bolo, um brigadeiro, alguma coisa. Falou assim, a gente está vendendo isso daqui porque a gente quer casar. E eu falei, tá vendo? Melhor que ficar pedindo Pix na internet, nos stories, falando assim, ó, se você quer me abençoar, manda aqui e tal. E não estou falando que isso é errado. Mas estou falando assim, faz alguma coisa com aquilo que você tem na tua mão. Talvez Deus te deu a internet para você fazer. Faça. Mas não fica num assistencialismo, sabe? Tem gente que já casou e está pedindo Pix até hoje. Não, eu não estou brincando, estou falando sério. Não é verdade, amor? Não sabe? Tá. Tem gente que já casou e está falando assim, ó, se você quiser ainda nos abençoar, tipo assim, mano, você já casou tem 2 anos, para com isso. Espírito de mendigância, você entende o que eu estou falando? A gente não pode ter isso, mas por outro lado, a gente tem que entender que se Deus deu uma ferramenta poderosa na nossa mão, usa essa ferramenta. Se Deus te deu uma ferramenta da internet, usa essa ferramenta da internet. Se Deus te deu o bolo para você cozinhar, usa o bolo para fazer o que você tem que fazer, mas faz alguma coisa. Deu para entender o que eu estou falando? Eu tenho mídias sociais, eu não sou contra mídias sociais. Agora, não vamos viver num lugar de assistencialismo, porque às vezes você nem tem mídias sociais, mas você tem um coração e um espírito de assistencialismo dentro de você, e você acha que a igreja tem que suprir alguma coisa, você acha que alguém tem que suprir alguma coisa. Você já viu aquelas pessoas que ficam balançando o coqueiro do teu lado, para ver se cai o coco? Você já teve essas pessoas? A pessoa chega para você e fala assim, nossa, eu sempre quis ter tal coisa. E aí às vezes você num coração bonzinho, você vai lá e dá. Quem já caiu nessa? A pessoa fica sempre, nossa, eu precisava de tal coisa, aí você vai e ajuda. Aí a pessoa depois, né? Pô, ela estava precisando, mas agora ela acabou de postar que ela está lá naquele restaurante mega caro, pô, ela não tinha dinheiro para aquilo, mas tem dinheiro para isso. Aí você vai fazendo a conta. Você fala assim, cara, estava balançando o coqueiro. Esse espírito de assistencialismo, a gente tem que cortar do nosso meio. Não significa que a gente não vai estender as mãos e não vai ajudar, não, nós temos que estender as mãos e ajudar. Nós temos aqui na igreja um ministério de caridade, que vamos ajudar com cesta básica, bolsa de estudo, a gente vai ajudar as famílias em situações emergenciais. Se você tiver alguma necessidade, nos procura, a gente está aqui para isso sim, mas assim, é o que eu falo, quando a pessoa está com fome, você dá uma cesta básica, depois que você encheu a barriga, vai dar um curso profissionalizante. Eu não vou ficar te dando peixe, eu vou te ensinar a pescar. Então, a gente tem que ter essa mentalidade, faça alguma coisa. O que Deus está confiando nas tuas mãos? No caso de Moisés, o que Deus confiou nas mãos de Moisés? O povo, mas fisicamente. A vara, né, o cajado. Ele faz o sobrenatural através de um cajado, se for necessário. É o mesmo cajado que ele viu fazer tanta coisa, né? Que a gente vê tanta coisa acontecendo. E é esse cajado que é o que você tem na tua mão hoje. Usa o que você tem na tua mão hoje, por mais pequeno, por mais insignificante que pareça, porque Deus é um Deus pontual que nunca se atrasa. Ele vai fazer isso brotar de dentro de você. E aquilo que parecia insignificante se torna agora uma arma poderosa na mão de Deus.
Então, é importante a gente entender que o fato de Deus ser pontual, ele vai requerer também de nós algumas atitudes. Resumindo esse ponto 1. O mar só se abre quando eles cumpriram em obediência a palavra que Deus tinha dado para eles. Saia de Israel, saia do Egito, saia desse lugar. Porque quando você cumpre em obediência a palavra que Deus pôs no teu coração, e você chega diante do mar, em obediência, é que você experimenta o sobrenatural. Às vezes a gente está olhando o mar e está falando assim, Deus, eu estou vendo o mar, eu estou vendo aqui, eles estão vindo atrás de mim, mas assim, abre o mar para mim, Deus, 5 quilômetros antes de chegar no mar, e o mar não vai se abrir. Até que você chegue em obediência, não vai se abrir com 4 quilômetros, com 3 quilômetros, com 2 quilômetros, com 1 quilômetro, não vai abrir com 100 metros, ele vai abrir na hora que você chegar ali, ó, naquele lugar de completa dependência e confiança no Senhor. Eu vou ser obediente até o momento que eu chegar lá, que não tiver mais possibilidades naturais, eu continuo confiando na palavra daquele que me enviou. E aí a gente experimenta o sobrenatural. A gente precisa ser completo de forma natural, em obediência natural, para aguardar o sobrenatural. Então é quando você pisa o pé na água, que você vai começar a ver. E o mais interessante, para pensar, muito legal, o mar se abre, tá bom, vamos lá, o cajado e tal, o mar se abriu. Cara, quem tem coragem de entrar naquele lugar agora? Você já parou para pensar o tamanho que deveria ser as paredes de água parada? Eu com certeza ia fazer a seguinte conta, eu ia olhar e falar assim, glória a Deus, quem me garante que essa água vai ficar parada quando eu pisar o pé aí no meio? Essa ia ser eu ia pensar, cara, porque eu ia fazer a conta, eu ia falar, mano, imagina essa parede de água parada, a outra parede de água parada, e eu desfilando no meio daquele lugar. Pô, imagina o medo, o receio que não dá de você falar, e se esse negócio cair na minha cabeça? Quem já tomou um caldo na praia aí? Quem já foi pegar onda e você ficou rodando lá debaixo da onda, depois que ela vinha e você ficava, e você achava que estava acabando, e não, eu ia falar, mano, se esse negócio fechar, ferrou. Mas a nossa confiança tem que ser o mesmo Deus que te trouxe até aqui, de maneira sobrenatural. O mesmo Deus que abriu o mar de maneira sobrenatural, Ele te sustenta de maneira sobrenatural, para você passar em terra seca. Essa é a nossa confiança. Então, resumindo, não peça para Deus liberar tudo que Ele te prometeu, enquanto você não entregou tudo que Ele te pediu. 2, Ele também nos capacita. Ele é um Deus presente, porque Ele se faz pontual, e Ele é um Deus presente porque Ele também nos capacita. Presta atenção, tem momentos em que você não vai se sentir pronto. Quem já teve esse momento que você não se sentiu pronto? Todo culto, tocando bateria? Tem momentos em que você não se sente pronto, e que bom que você não se sente pronto. Porque quando você não se sente pronto, a tua completa dependência vai para o Senhor. Eu te falo, eu não me sinto pronto para plantar uma igreja. Eu estou em obediência ao Senhor e falando, Pai, o que o Senhor tem que fazer nesse processo de plantação de igreja? Talvez não era o que você queria ouvir do teu pastor que está plantando uma igreja, mas é uma realidade, eu nunca plantei uma igreja. Eu não sei como é plantar uma igreja, e a minha oração desde hoje é, o dia que a gente plantar uma outra igreja, daqui de Jundiaí para outro lugar, que seja um sentimento de, eu também não me sinto pronto, eu tenho um pouco mais de experiência, mas eu quero não me sentir pronto, porque é nesse lugar de não se sentir pronto que você não confia nas tuas próprias estruturas, que você não confia no seu próprio entendimento, que você não confia nas tuas finanças, mas você continua confiando em Deus. Então, esse sentimento de não se sentir pronto, na verdade, não é algo ruim. É algo que você tem que falar assim, Deus, me capacita. Porque se o Senhor está me mandando, eu creio que o Senhor vai fazer. Moisés, qual foi a primeira coisa que Moisés fala para Deus lá em Êxodo 3, quando ele tem um encontro com o Senhor na sarça ardente? O Senhor está falando assim, ó, Moisés, você é o libertador de Israel. Imagine, João, Deus aparece para você, cara, no meio de um nada, no meio lá do deserto, e ele aparece numa árvore pegando fogo e fala assim, João, eis que te digo, você ia correr. Aí ele fala assim, ó, você é o libertador do povo de Jundiaí. Dando um exemplo. Quem sabe agarra essa palavra aí também.
E aí, a primeira coisa que o João devolve, no caso Moisés devolve, é: eu não sei falar, eu sou gago, eu sou pesado de boca e pesado de língua, que alguns teólogos falam que ele era gago. Imagina o João falando: não, Deus, o Senhor está me chamando para o YouTube. Deus, você está me chamando lá para fazer isso, para fazer aquilo outro. E aí você vira e fala assim: Deus, mas eu sou gago. Cara, se Deus estiver te usando, Ele vai te usar gago mesmo, Ele vai quebrar a tua gagueira. Ah, mas não sei o que lá, isso, aquilo. Ele levanta Arão, Ele traz as pessoas para estar do teu lado, para falar o que tem que falar. Ele não vai arranjar uma desculpa para não cumprir o propósito. Nós vamos tentar arranjar desculpas para não cumprir o propósito, mas o propósito do Senhor vai ser cumprido. O que Ele precisa é de corações disponíveis. Pai, o Senhor quer me mandar para falar na internet? Mesmo que eu seja gago, Pai, se o Senhor está me mandando, eu vou. Esse tem que ser o nosso sentimento. Esse tem que ser o nosso pensamento, né? Esse não se sentir pronto pode ser por alguma coisa talvez física, natural, mas também pode ser por um sentimento, uma emoção, algo que você fica só colocando na tua cabeça, porque talvez você cresceu ouvindo que você nunca seria nada na vida. E aí chega alguém da igreja e fala: Deus tem um plano para você. Não, Deus não tem um plano para mim, porque eu nasci como obra do acaso. Você não é obra do acaso. Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. Você entende as diferenças que a gente tem que aplicar às verdades bíblicas? E aí às vezes você não se sente pronto, porque talvez você não tenha o dinheiro necessário. Deixa eu falar uma coisa: nós não temos o dinheiro necessário para plantar essa igreja, mas a cada dia é um milagre que aparece na conta bancária da igreja, de provisão de recursos. O projeto Gênesis está sendo de milagre em milagre. As ofertas que têm entrado têm suprido as necessidades, e eu creio que Deus continuará fazendo, porque a obra é dele. Você entende? E às vezes a gente fala assim: eu não tenho dinheiro para fazer. Eu lembro de uma jovem, lá na igreja, na Zion, ela falava assim: eu não vou conseguir fazer a faculdade que eu quero fazer. E eu: por que não? Ela: porque eu não tenho dinheiro. Eu falei: desde quando o dinheiro é o problema? Ela: pastor, você não conhece a minha história. Eu falei: eu não conheço, mas a gente serve o Deus que é dono do ouro e da prata, Ele conhece a tua história. Então, se é o sonho que Ele está colocando na tua vida, e é algo dEle para você, Ele vai trazer a provisão para a visão. Ele te dá a visão e Ele vai trazer a provisão, o recurso necessário. E ela: é verdade, né? Eu falei: só que você tem que fazer alguma coisa. Marcha! Comecei a pregar para ela. Eu comecei a falar: você tem que fazer alguma coisa. Você já foi na faculdade perguntar se tem bolsa? Não, não fui, porque a faculdade é muito cara. Então, bate lá na faculdade e pergunta: vocês têm bolsa de estudo? Pô, não tinha pensado nisso. Você já parou para pensar que aqui na igreja a gente tem um fundo de caridade que ajuda com bolsa de estudo? Imagine se você consegue uma porcentagem da bolsa da faculdade e a igreja te ajuda com a outra possibilidade da outra parte da bolsa. E ela: poxa, eu não tinha pensado nisso. Resumindo, ela foi na faculdade e conseguiu uma bolsa de estudo. Uma parte, né? Cobria parte. A igreja entrou com uma outra parte. E por 6 meses ela não pagava nada de faculdade. Nada. Olha que interessante. Ou talvez tinha um pouquinho lá, era uma coisa meio quase que insignificante perto do total. Ela tinha que pagar um pouco. E aí aconteceu o quê? Depois de 6 meses, olha que interessante, ela foi tão boa aluna, tão exemplar, tão excelente naquilo que ela estava fazendo, que o professor virou para ela e falou assim: eu quero que você venha fazer parte do meu programa aqui de iniciação científica, isso e aquilo, parará, e no final das contas, você não vai nem precisar pagar mais nada da faculdade. Se formou na faculdade que ela tinha sentido de Deus, que era a direção para a vida dela. Ou seja, ela não se sentia pronto, mas uma conversa, uma palavra de encorajamento, uma palavra que de repente começa a abrir um mar, que era um mar de impossibilidades, numa conversa se tornar um mar de possibilidades. Então, às vezes a gente não vai se sentir pronto, mas Deus está junto com a gente, e foi Ele que capacitou ela para concluir a faculdade, para terminar os estudos e para fazer o que ela tinha para fazer. No último dia que ela estava terminando a faculdade, ela me procurou na igreja, fazia tempo que eu não encontrava ela falou assim: pastor César, eu quero te agradecer, porque aquele dia, aquela conversa, naquele momento, aquilo que era impossível se tornou possível. Obrigado porque você me ajudou com o fundo de caridade, a gente conseguiu a bolsa de estudo, a faculdade e tudo mais, e eu não teria terminado a minha faculdade se eu não tivesse começado. Eu falei: que revelação, né? Mas deu para entender o que ela quis dizer. Ela quis dizer que
se a gente não tivesse dado um gatilho, né, a coisa inicial, ela não teria concluído, enfim. E foi muito lindo ver isso, porque realmente é isso, sabe? Deus vai nos capacitando no meio do caminho. Deus vai nos dando essa habilidade. Quando eu liderei o Dunamis Pockets, o braço do movimento Dunamis para dentro das universidades, eu tinha 2 anos de conversão. E eu olhava para mim e falava assim, cara, o que eu estou fazendo? Eu estou ensinando um monte de jovem que nasceu na igreja, cresceu na igreja, foi tudo para a escola bíblica e eu estava ainda aprendendo o que era a Bíblia, o que era o Antigo Testamento, o que era o Novo Testamento. Né? O Wesley acompanhou bem essa fase, eu me sentia totalmente incapaz, eu me sinto como eu me sinto hoje para plantar uma igreja. Exatamente do mesmo jeito, eu falo, Deus, eu não sei o que eu estou fazendo, mas o Senhor vai me guiar, porque o Senhor está me dando uma direção. E foi assim no processo de implantação do movimento Dunamis, dos Pockets, e até hoje, gente, até hoje, eu recebo testemunhos de pessoas que foram impactadas pelas universidades através de um movimento, de um encontro dos Pockets ou em algum lugar, que falam, olha, lá em 2012 eu vivi isso, 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 lá em 2013 eu vivi isso, 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 lá em 2014 eu falo, cara, que doideira, 10 anos atrás, e a gente vai vendo a semente daquilo que Deus vai fazendo. Mesmo que você não se sinta pronto, seja obediente com a palavra que Deus colocou no teu coração. Caminho Santo foi uma palavra que Deus colocou no nosso coração, é por isso que a gente está aqui. E olha que interessante, né? Em Êxodo 4, lá atrás, quando Deus está tendo um encontro com Moisés e ele está falando, né? Arranjando as desculpas, olha o versículo 12 que fala, vai, ou melhor, versículo 10, Êxodo 4, volta umas páginas aí, Êxodo 4, versículo 10. Êxodo 4, versículo 10, então disse Moisés ao Senhor, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, ou seja, eu não sei falar bem, nem de ontem, nem de anteontem, ou seja, não é uma frescura minha não, é que eu nunca fui bom comunicador, é isso que ele está falando, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua, e disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Deixa eu falar uma coisa, você pode não se sentir pronto, mas Deus está com você. Deixa as desculpas de lado e começa a fazer alguma coisa. A mesma coisa aconteceu com Gideão em Juízes 6. Juízes 6, o anjo do Senhor aparece para Gideão e fala, Gideão, a mesma coisa, você é o libertador do povo de Israel. E aí Gideão fala assim, eu sou menor da minha tribo, a minha tribo é menor de Manassés, eu não sei se esse negócio é assim mesmo, e ele começa a arranjar desculpas naturais, mas no versículo 14, o Senhor olha para ele e diz, vai nesta tua força, de novo, marcha, faz alguma coisa, e você então livrarás Israel das mãos dos midianitas, porventura não fui eu que te enviei? E ele lhe disse, meu Senhor, agora aqui já é Gideão falando, meu Senhor, como que eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, eu serei contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E se você conhece a história, você sabe como é que foi o desfecho disso tudo, mas Deus está com você, você precisa se agarrar, porque Ele estando com você, é Ele quem vai te dar as estratégias, a sabedoria, o direcionamento, para você fazer o que Ele está mandando você fazer. E olha que interessante aqui na grande comissão de Mateus 28, Mateus 28 é a grande comissão, Marcos 16 também é a grande comissão, são as duas versões da grande comissão, mas Mateus 28 fala assim, portanto, ide, ou seja, portanto, não é ficar parado aonde você está, é vá, faça alguma coisa. Eu falo, Deus te deu pernas para você andar, se Ele quisesse você parado, enraizado, né, estagnado, Ele fazia você árvore, cheia de raízes para não se mover, mas Ele te deu pernas para você ir para algum lugar. Então, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Gente, se isso daqui não é suficiente para você confiar que Deus vai com você, eu tenho mais um versículo para te provar. Lucas 21, versículo 15, porque eu colocarei as devidas palavras na tua boca, e vos concederei sabedoria, a que não conseguirão resistir ou contradizer
todos os que vierem a se opor a vós. Olha que lindo isso, eu colocarei as palavras na tua boca. Imagine Deus colocando as palavras na tua boca. Deus, Ele te dá de maneira sábia. Quando você tem discernimento, quando você está em obediência à palavra dEle, Ele vai colocar as palavras na tua boca. As palavras que de repente você fala assim, mas eu falei uma coisa e de repente o coração dessa pessoa se abriu. Ou todo aquele argumento que estava sendo construído, uma única fala sábia, direta, desmancha todo o argumento que foi construído. Ou no momento que você está conversando com alguém e de repente você fala uma coisa, você fala, ué, da onde saiu isso? De repente aquilo toca o coração e transforma aquela vida. É o Senhor colocando as palavras dEle na tua boca. Você precisa dar vazão ao kairós de Deus, a essas janelas de oportunidade do Senhor, para Ele realmente, ou melhor, para você liberar as palavras do Senhor, que Ele está colocando na tua boca. Então assim, você pode não se sentir pronto, mas Ele te capacita, Ele está com você. Amém? Último ponto, Ele é a nossa retaguarda. Deixa eu te falar sozinho, você não está sozinho na batalha. Você tem pessoas com você. A gente pregou sobre isso no primeiro culto do ano, no segundo culto do ano. Eu falei sobre um ano de guerra. Se você não pegou as primeiras mensagens, acompanha no YouTube lá, Igreja Caminho Santo. Você vai acessar lá o ano de guerra, é a primeira mensagem do ano. Unidos pelo propósito foi a segunda mensagem do ano, que eu falei sobre Arão e Ur nos ajudando na batalha. Mas eu queria também reforçar que além de pessoas próximas para nos ajudarem na batalha, o Senhor é a nossa retaguarda. Você precisa confiar que Ele é a nossa retaguarda. Por quê? Porque Ele disponibiliza para nós uma retaguarda celestial. Fala comigo, eu tenho uma retaguarda celestial. E eu termino com esse versículo. Abre aí, segundo livro de Reis, capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6. No comecinho do capítulo você vai ver que tem um exército querendo atacar o povo de Israel. Se eu não me engano é Síria, não é isso? Dá uma olhada aí no comecinho do capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6. Então vai um pouquinho mais para frente que vai ter aí um rei. Você está aí na página? Peça aqui rapidinho. É o rei da Síria, não é? Versículo 8. O exército arameu é ferido de cegueira. E o rei da Síria, isso aí, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Olha que interessante, o rei da Síria tinha uma estratégia. E quando ele tentava ir pela esquerda, o povo de Israel conseguia se defender pela esquerda. E quando ele tentava ir pela direita, o povo de Israel se defendia pela direita. Quando ele tentava de qualquer jeito, e aí o rei ficou doido, falou, cara, como é que é? Tem alguém aqui do nosso meio, infiltrado, que está passando as coordenadas de guerra para o inimigo. Esse é o pensamento do rei da Síria. Mas aí o pessoal que estava junto com o rei da Síria falou assim, não é que tem alguém aqui infiltrado passando as coordenadas, é que eles têm um cara chamado Eliseu. Esse cara sabe o que você está falando aqui no teu quarto. Se não for por divina revelação, como saberemos? Não é verdade? Eliseu, um profeta, né? Ele pega a porção dobrada de Elias. Ele está vivendo coisas, né, sobrenaturais. Ele é um profeta de Deus e Deus revelava para Eliseu quais eram as estratégias do rei da Síria, e ele falava para o exército de Israel, e o exército de Israel então podia se precaver, se prevenir, se defender. Olha que interessante, eles estão no meio desse momento. Eliseu, ele está junto com o seu servo, e de repente o servo dele levanta para ir no monte. Se eu não me engano, ele foi orar, e quando ele chega lá no monte, ele vê que o exército da Síria está vindo para pegar Eliseu, e ele fica desesperado, porque o rei da Síria ficou doido e falou, manda pegar esse cara, vamos atrás desse cara, se ele está revelando as coisas, vamos pegar ele e trazer para cá, vamos resolver esse negócio. E aí então o servo está lá,
ele está lá no monte e ele olha e vê o exército vindo para pegar. Imagina o que é você olhar e ver um exército vindo te pegar e é você mais um. Quem já brigou aqui algum dia? Não? Tá, eu já tive momentos na minha vida, eu não gostava de brigar porque eu sempre apanhava. Por mais que eu sou grande, eu sou alto, eu nunca soube brigar. Eu nunca soube trocar soco. Eu apelava para a cadeira. Eu tenho umas histórias que eu já pedi perdão para Deus e, enfim. Mas eu te falo que é meio desesperador quando você olha para o lado e está você e um amigo e está vindo 10 para cima de você. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Você fala, mano, fiz a conta errada, eu não vou dar conta. E nesse momento o servo de Eliseu, ele está olhando e falando, mano, está vindo um exército. Eu não consigo imaginar o que era a cabeça desse cara, olhando para aquele exército, falando assim, azedou o pé do frango, vai dar ruim. Mas olha que interessante o que Eliseu fala, né? O servo vem com as más notícias. Versículo 16, Eliseu responde, não temas, porque os que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. Imagine você e um amigo indo para a briga, e você olha e está vindo um exército, e de repente você fala, mano, ferrou, e teu amigo fala assim, não temas, porque mais são os que estão conosco, do que aqueles que estão vindo contra nós. Você vai falar, mano, tá maluco? É 2 contra a rapa, lembra disso na escola? Quem jogava futebol sabe o que eu estou falando. Cara, olha que loucura, e aí de repente então, Eliseu fala isso, e ele fala, não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. Eliseu ora e disse, ó Senhor, eu te peço que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos desse moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. A nossa retaguarda, ela é celestial. A nossa retaguarda talvez não está sendo vista com os olhos humanos, mas talvez a nossa oração para terminar esse culto tem que ser, Deus, abre os meus olhos para que eu consiga ver que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Talvez a nossa oração essa noite para encerrar o culto vai ter que ser, Deus, eu não estou na minha emoção, ficando desesperado, simplesmente sem motivo, porque são mais aqueles que estão vindo do que aqueles que estão conosco. Mas sabe de uma coisa? 1/3 dos anjos caiu, 2/3 estão com a gente. Talvez no meio da tua guerra, no meio da tua luta, o que você precisa conseguir enxergar é, Deus é pontual, Ele está te capacitando, e Ele está trazendo uma retaguarda celestial, e a nossa oração tem que ser, Pai, abre os meus olhos para que eu veja. Abre os meus ouvidos para que eu ouça. Não significa que você é surdo ou que você é cego, mas que a tua sensibilidade espiritual precisa ser aguçada. A minha sensibilidade espiritual precisa ser aguçada. Nós precisamos aguçar e desenvolver a nossa sensibilidade espiritual, porque eu tenho certeza que mais são os que estão conosco do que aqueles que são contra nós. Fica de pé onde você está. Feche os teus olhos por um segundo. Eu não sei qual é o momento de vida que você está passando, eu não sei quais são as tuas batalhas, o que Deus tem falado no teu coração, mas eu tenho convicção daquilo que eu estou pregando para você essa noite. Eu posso te falar, Deus não se esqueceu de você, Ele é sempre pontual. Você não é obra do acaso, você foi planejada pelo Senhor. Aquilo que foi uma dor na tua vida, se você permitir com que Ele venha rasgar, quebrar e reconstruir, Ele vai fazer algo mais poderoso e mais belo, porque nas mãos do Senhor, nós somos reconstruídos para a honra e glória dEle. Ele vai te dar direcionamento, para transformar essa dor, essa maldição em bênção. Se você não se sente capaz de algo que Deus está colocando nas tuas mãos, eu estou aqui para te falar, Ele te capacita, Ele te dá estratégia, Ele te dá sabedoria, Ele vai te dar os caminhos,
as conexões, Ele vai te dar a provisão, Ele vai abrir rios no deserto, caminho no ermo, Ele vai fazer, porque Ele está interessado em cumprir a palavra que Ele tem sobre a tua vida. Então Ele vai te proteger no meio desse caminho, e Ele vai te capacitar no meio desse caminho, para que a palavra dEle seja cumprida em você e através de você. O teu sentimento de não ser capacitado é uma arma poderosa, porque agora você confia completamente no Senhor, para que Ele faça tudo o que Ele tem que fazer. E confia, assim como Eliseu sabia, tem uma retaguarda celestial, tem anjos ao teu favor, tem pessoas ao teu redor que vão entrar na briga com você. Tem Arão e Ur que vão sustentar as tuas mãos levantadas. E eu oro essa noite sobre nós como igreja Caminho Santo, para que a gente venha viver essas verdades, para que a gente venha realmente assimilar essa mensagem e colocar em prática, hoje, amanhã e depois de amanhã, por onde a gente for, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repete comigo: a minha vitória, ela é por meio do sangue poderoso de Jesus Cristo. Eu estarei em obediência à tua palavra, Senhor, sobre a minha vida, e eu confiarei que o Senhor fará o sobrenatural em mim e através de mim. Eu confio que o Senhor é presente, eu creio que o Senhor é pontual, eu sei que o Senhor me capacita, e eu acredito na retaguarda celestial que está comigo. Ouça, me usa, Senhor, em nome de Jesus. Palmas para Jesus.